Olá, sejam bem-vindos em mais um podcast CDL para você ligado nas nossas mídias digitais. Hoje vamos falar sobre economia e nós convidamos ele, o doutor professor da Unemate de Economia, Feliciano Azuaga. Ele também é coordenador do Centro de Informações Socioeconômicas da Universidade do Norte Mato Grossense, a Unemate, em parceria com a CDL. E hoje a gente vai estar conversando sobre como foi o ano de 2023, como será ou a expectativa para 2024 e muito mais também, índices de Sinop, para você que acompanha as nossas mídias. Seja bem-vindo, Feliciano, tudo bem? Opa, fala, Júlio. Obrigado aí pelo convite. A gente vai falar sobre coisas que impactam o nosso dia a dia, impactam o bolso, né? Tanto da nossa família, quanto também das nossas empresas. E tentar entender um pouquinho como que essas mudanças que ocorreram nesse ano de 2023 vão impactar em 2024. Tem muita coisa boa aí para o ano que vem. Nós falamos muito esse ano, né? Muita coisa sobre economia, foi um ano de muitas expectativas, está chegando 2024. Feliciano, o que fica de positivo 2023 na questão econômica para o consumidor brasileiro? Primeiro, acho que o que ficou de aprendizado em 2023 foi a mudança da expectativa durante o ano. A gente saiu de um processo eleitoral bem conturbado, essa transição aí de 2022 para 2023. As pessoas não tinham uma clareza sobre como seria esse ano, se esse ano teria segurança jurídica, não teria segurança jurídica, como que estaria também o ânimo do consumidor para consumir e dos empresários para investir. Só que lá, mais ou menos pelo mês de março, abril, essa celeuma, essa impulsividade, ela foi perdendo espaço. E aí você começou a ter uma clareza que os rumos praticamente da economia não mudariam tanto. A gente tem alguns problemas macroeconômicos para resolver, a gente estava com um problema de inflação alta, um problema de déficit do governo. Então, só que isso começou a ser atacado de uma forma e toda aquela celeuma no período pós-eleitoral, ele foi deixado em segundo plano. E aí isso gerou uma recuperação de alguns segmentos econômicos. Um outro fator também que ficou como principal ponto desse ano de 2023 foram os excelentes resultados do agronegócio brasileiro. O Brasil teve uma super safra, Mato Grosso, a região norte de Mato Grosso, principalmente aqui a região de Sinop e seu entorno, tiveram uma excelente safra, conseguiram aumentar as exportações em relação aos anos anteriores, tá? Isso contribuiu com a balança comercial, fez com que a nossa região trouxesse dólares do exterior para o Brasil, e isso ajuda toda a economia, porque no momento que você traz dólar de fora, você reduz o preço do dólar aqui dentro, você dá uma aliviada no preço dos produtos que a gente consome, que são vendidos internacionalmente, né? A gasolina, o diesel, isso alivia a inflação, e quando alivia a inflação, você abre espaço para que o governo comece a reduzir taxa de juros, que é um fator que vai começar o empresário, principalmente aquele empresário de alguns segmentos que dependem de crédito, vai começar a sentir nessa virada para 2024. Feliciano, a gente sabe que cada governo que assume, né, ele diz, vou arrumar a casa. Né? Dá para dizer que o governo conseguiu arrumar a casa dele aí? E o que nós temos de resultado nisso? Olha, a gente tem que separar o que é ruído do que é fato. Certo. Hoje, os investidores, os bancos, as empresas que estão listadas em bolsa, principalmente o investidor estrangeiro, ele olha os números, ele olha os fatos. Qual que era o problema que o Brasil tem? São dois problemas clássicos em macroeconomia. A gente estava com uma inflação acima da nossa meta, que a gente mesmo define, que é definida pelo Banco Central do Brasil. A gente tem uma inflação alta. Inflação alta significa o seguinte, o dinheiro no país está perdendo poder de compra. As famílias vão consumir menos, o empresário vai conseguir investir menos, e isso é um problemão. Inflação é o pior problema em economia. O dinheiro circula menos também. Circula menos porque ele começa a perder valor, as pessoas começam a perder poder de compra. Também não tem, né? Não tem. Você começa a consumir só produtos básicos. Você deixa de investir, você deixa de comprar bens duráveis, então eletrodomésticos, carros, vários segmentos começam E reflete em todos os setores. Não, reflete em toda a cadeia, principalmente a cadeia industrial, então a gente sofre muito. Então esse é o problema principal, inflação. Mas por que ocorre inflação? Ocorre inflação porque o governo tem as contas desequilibradas. Quando você tem conta desequilibrada, a inflação vem porque o governo tem que imprimir mais moeda, isso pressiona os preços e aí é uma espiral que a gente já passou por isso no Brasil, década de 70, 60, década de 80, até década de 90, era o principal problema brasileiro. E o governo tinha que atacar isso, tem que atacar o déficit fiscal. Quando você ataca esse problema nas contas, você resolve o problema de inflação. Resolver o problema de inflação, eu consigo retirar o remédio amargo, que é taxa de juros. Porque como é que eu faço para as pessoas pararem de consumir? Eu subo a taxa de juros. Fica mais caro o financiamento do imóvel,
fica mais caro o financiamento de você para trocar o veículo, para comprar algo parcelado no cartão de crédito ou através do parcelamento das próprias lojas. Então, o governo começou a atacar isso, mas você pode atacar de duas formas, é uma escolha política. Você pode atacar ou cortando gastos, ou você pode atacar isso aumentando impostos. Como o governo é um governo que tem viés ideológico de esquerda, ele opta sempre por não cortar gastos públicos, ele opta por aumentar imposto. Tá? No discurso, né, para a militância, para o eleitorado, eles não abordam muito isso, mas na prática o que aconteceu foi que o governo abriu uma frente no Congresso Nacional para aumentar a tributação. A gente está vendo a tributação subindo em diversos segmentos, foi criada agora essa semana a tributação sobre as bets, vai ter tributação sobre subvenções econômicas, aquele dinheiro que você capta de programas do governo estadual, do governo federal, eles vão ter tributos também. Então, assim, você arruma a casa aumentando a arrecadação. E o que aconteceu foi isso. Isso começou a ser atacado. A gente teve uma sorte também de o preço de algumas commodities no comércio internacional cair, principalmente combustíveis, começou a ter um alívio. E isso permitiu uma redução da inflação. A inflação voltou para o teto da meta, voltou para dentro do objetivo do Banco Central. E o que a gente está percebendo agora é uma sequência de queda de taxa de juros. A gente teve a taxa de juros altíssima no passado, 2022, a taxa de juros ficou acima de 13%. Isso é péssimo para a economia, porque para que eu vou abrir uma empresa? Para que eu vou fazer algo, vou investir, se eu posso emprestar dinheiro para o governo e ganhar 13% ao ano? Ganhar 14% emprestando dinheiro para uma empresa privada. Então, por que você vai montar negócio? Por que você vai gerar emprego, vai gerar renda? Com essas quedas sequenciais da taxa de juros, você começa a dar um fôlego para o comércio. E a gente está observando essa situação nesse momento que deve intensificar em 2024. Rapidinho, Fernando Haddad superou as expectativas, Feliciano? Olha, como ministro da Economia? O Haddad ele tem muito descrédito as pessoas, porque ele é vinculado ao PT, ele é uma peça histórica do PT. Mas, assim, o papel dele ali é o papel do... É quem tem que fazer o trabalho sujo. Qual é o trabalho sujo do ministro da Fazenda? Aumenta a arrecadação. E por isso que chama o ministro da Fazenda. Buscar dinheiro. Buscar dinheiro. E o que ele fez, conseguiu fazer a articulação no Congresso para aumentar os impostos. Talvez a opção não é a melhor opção. Eu não considero isso a melhor opção. Você fazer o ajuste das contas via arrecadação. Você podia fazer corte de gastos. A gente tem gastos com fundo eleitoral, emendas PIX de parlamentar, um monte de subvenção para empresas que são amigos do rei, ou para setores que são protegidos pelo Congresso Nacional. O governo escolheu fazer via aumento de tributação. No final das contas, ele conseguiu uma boa articulação no Congresso e conseguiu cumprir esse papel que foi dado para ele. Por isso que a gente está tendo agora essa situação de queda da taxa de juros e um controle inflacionário. Teve muito atrito com o Banco Central, que o Banco Central tem independência no Brasil, então o Banco Central é a outra perna da economia. O atrito vai muito para o público, como se fosse uma briga, mas no final das contas os dois estão conseguindo cumprir os papéis. O governo está conseguindo aumentar a arrecadação e o Banco Central agora começou a reduzir a taxa de juros depois de ter apertado a gente quase 2 anos. Mas é que nem uma quimioterapia. Você tem um problema que você tem que tratar, o remédio é amargo, é duro, faz a economia sofrer, mas depois de 2 anos de tratamento, você começa a tirar esse remédio amargo e aí você começa a ter uma sobrevida econômica que, pelo que a gente está percebendo, pode ser os próximos anos de fartura para alguns segmentos da economia. Agora, falando de Mato Grosso, Feliciano Azuaga, professor doutor da Unemat, o que Mato Grosso dá para se dizer que destacou de positivo nesse ano, primeiro, de 2023? Mesma coisa, governo, você tem que observar a capacidade do governo em ter as contas equilibradas. Porque quando você tem conta equilibrada, você tem grana no caixa, você tem capacidade de fazer investimentos. Né? Você tem capacidade de fazer investimentos, tem capacidade de reduzir impostos. Só para dar um exemplo aqui do que aconteceu com o Mato Grosso ano passado, a capacidade de arrecadação do Estado subiu porque aumentou a produção. Você não aumentou os impostos. O Estado está se tornando mais produtivo, principalmente devido ao agronegócio e à agroindustrialização. A gente tem que lembrar que está surgindo aqui no Estado um setor da cadeia de energia, que são as indústrias de etanol. Hoje a gente está produzindo etanol de amido de milho, a gente está produzindo etanol com algodão, está produzindo etanol também com a Camanamuru, aqui perto de Sorriso, também de soja. Então, esses segmentos proporcionaram a possibilidade do governo aumentar a arrecadação por aumento de produtividade. Quando você tem mais dinheiro, o que o governo começou a fazer? Ele não precisou subir as alíquotas do ICMS. Todo mundo ficou naquele debate de WhatsApp,
de reforma tributária, vai aumentar imposto. A reforma tributária ela é uma reforma tributária que a gente chama de neutra. Ela vai ter um dispositivo que vai adequar a alíquota do novo imposto para o que a gente já paga hoje. Só que a gente não vê, então a gente acha que não paga imposto ou paga pouco. A gente paga muito imposto. O IVA vai deixar isso mais transparente. Só qual que é o detalhe? Vários estados subiram o ICMS esse ano. Mato Grosso não subiu o ICMS, porque não precisa, entre aspas, né? Tá uma folga no caixa. E isso está se convertendo em alguns investimentos em infraestrutura. Uma grande demanda, principalmente da região do Médio Norte Mato Grossense, é a duplicação da BR-163, e depois que a concessão da Rota do Oeste passou para as mãos do governo do estado, a gente está observando o avanço das obras. Né? A gente está com um trecho ali do Posto Gil sendo executado até Nova Mutum, já tem o trecho assinado, que é Nova Mutum até Lucas do Rio Verde, e se tudo der certo, nessa transição de ano, a gente vai ter o contrato de Lucas do Rio Verde até Sinop. Então, assim, governo com as contas equilibradas, aumenta a capacidade de investimento, e isso dinamiza a economia da nossa região. Agora, chegando em Sinop, a nossa cidade capital do Nortão, professor Feliciano, dá para se dizer que Sinop manteve a expectativa, saiu o censo esse ano, e dentro da economia, o que nosso município apresentou? Olha, foi uma excelente surpresa, tá? O que aconteceu com o Sinop. A gente tem que lembrar que o censo é feito de 10 em 10 anos, mas devido a cortes orçamentários, o censo ficou atrasado durante 2 anos. E o que acontece quando você não tem um censo? É um apagão. Como é que eu vou fazer projeto? Como é que eu vou captar recursos? Como é que eu vou mudar a distribuição de recursos entre os entes federativos se eu não tenho informação nenhuma de como o país está crescendo? Atrasou, mas esse atraso até trouxe uma informação que pegou todo mundo de surpresa. Sinop foi destaque no censo divulgado pelo IBGE, nesse censo que finalizou ali em 2022, os dados estão sendo divulgados em etapas, e Sinop ela aparece em destaque porque tem várias classificações. Você quer saber quais os estados cresceram mais, quais as cidades. Quando você pega as cidades, Sinop ela aparece em destaque num segmento que aparece como aglomerados urbanos. São micro-regiões, onde tem uma cidade polo. Quando você pega essas cidades polo, Sinop é a primeiro aglomerado urbano do país, o que mais cresceu nos últimos 12 anos. Quando você pega as cidades de médio porte, acima de 100 mil, a gente está na 4ª posição. E assim, é um crescimento surpreendente. A gente cresceu 72% em 12 anos, uma taxa de crescimento geográfico acima de 4%, que é uma taxa altíssima. A gente tem que lembrar que o Brasil não cresce. O Brasil é um país que envelheceu, não aumentou a renda e que não cresce. Sinop é o contrário. É uma cidade de pessoas jovens, tá? A gente tem muitos jovens. É uma cidade que cresce a uma taxa aceleradíssima, parecido com países asiáticos. E além de crescer, a renda subiu. E só para dar uma noção, para quem não conhece a região, quando você olha os domicílios, que é casa, imóvel, nós dobramos de tamanho em 12 anos. É uma coisa assim absurda do ponto de vista demográfico. Aumentou em 100% essa taxa de crescimento. E aí Sinop começou a chamar atenção, porque quando sai o relatório do IBGE, todas as consultorias econômicas, todos os bancos, todas as franquias, as corporações querem ver aonde o Brasil está crescendo para levar o seu negócio. Antes da entrevista, a gente estava conversando em off, você falou que o que importa são números, né? O que importa é o gráfico, e isso é importante em todos os setores. Dinheiro não tem torcida. Quem tem torcida é time de futebol e político. Tá? Dinheiro olha número, olha a taxa de retorno. Exatamente. E o que aconteceu foi que as consultorias começaram a olhar os números. E aí Sinop se tornou destaque de vários jornais nacionais. Eu vi matérias em quase todos os jornais especializados em economia, Valor Econômico, eu vi no Estadão, eu vi no Broadcast. E aí saiu uma matéria na revista The Economist, fazendo uma matéria sobre o interior do Brasil, que é onde o crescimento está acontecendo no nosso país. É aquele comparativo com o Texas, né? Que comparou essa região com o Texas, que fala que o eixo dinâmico da economia do país não é mais o litoral, aquela coisa do samba, da praia, e é o interior. E que essa cidade, e aí o exemplo da matéria é Sinop, se assemelha muito com as cidades do Texas, que são cidades também que são produtoras de commodities, de petróleo, tem um perfil urbano extremamente moderno, são cidades que estão enriquecendo numa mesma geração, e aí Sinop virou esse destaque. E aí saiu essa semana um outro relatório da Urban System, junto com a revista Exame, um relatório que é feito já há alguns anos, que mapeia também quais são as cidades que oferecem mais oportunidades para vários segmentos econômicos. E Sinop foi o destaque, de novo, da revista no segmento comércio. Sinop fica em 4º lugar, fica só atrás de São Paulo, Barueri, se não me falha a memória agora, Itajaí
e fica em quarto lugar na frente de Florianópolis, que está na quinta posição. E quando você olha para o segmento de saúde, Sinop aparece entre as 50 melhores cidades do país para se investir na área de saúde, um segmento que praticamente era inexistente na cidade há 2 décadas. Então, hoje Sinop tem uma rede de laboratórios, de hospitais, de tratamentos especializados, de especialistas, de suporte. Então, mostra a pujança dessa região, mas sempre eu gosto de ressaltar, a pujança dessa região só se deu inicialmente por você ter uma base econômica baseada no agronegócio de exportação. A gente se desvinculou da economia brasileira através da exportação de milho, de soja, de carne e de outros produtos. Algodão. E também a diversificação econômica da região. Tem o agronegócio? Tem, mas você tem toda uma cadeia de suprimentos, você tem um segmento hoje de prestação de serviço, você tem um segmento do comércio varejista, você tem o segmento da educação superior, e você tem o segmento que é um outro boom dos últimos 10 anos aqui da cidade, que é o segmento de incorporação imobiliária. E um fenômeno muito também surpreendente que está acontecendo são que as incorporadoras da região sul do Brasil, da região sudeste, estão migrando para Sinop, fazendo novos lançamentos, porque aqui a demografia e os recursos que vêm do agro favorecem o crescimento de praticamente qualquer negócio. Feliciano, agora vamos fazer um ping-pong com você. 20 segundos para você responder cada pergunta bem objetivo e dando até uma nota, para mostrar realmente para o nosso internauta o que realmente a potência de Sinop caracteriza. Aeroporto. Aeroporto, atualmente 6. 6, mas vai melhorar. Vai melhorar porque a cidade também ela vai ter praticamente 6, 7 voos, com a potencialidade de crescer. Foi o aeroporto que mais cresceu no país. Enquanto os aeroportos crescem em taxa de 3% em 2, 3 anos, o nosso cresceu quase 200% em número de voos e número de passageiros, tendo ligação para as principais cidades do país. Então, a nota é 6 porque ele vai ficar pequeno, o atual já é pequeno. O novo vai ficar pequeno em breve. Curso superior, nós temos a UFMT, nós temos a Unemat, outras faculdades privadas aqui. Como é que você avalia esse setor? Setor, eu vou dar nota 9. Porque a gente tem todas as áreas de especialização, a gente tem pós-graduação, mestrados, doutorados, centros de pesquisa, a gente tem um centro de pesquisa da Embrapa aqui, que é referência no país na área de novas tecnologias para o agronegócio, para a agricultura de baixo carbono. Então, assim, a nota é 9, porque a gente tem a oportunidade de se aprimorar e isso facilita também a prospecção de jovens que vêm para estudar e acabam ficando e ajudando a cidade a crescer. Sinop recepcionando empresas de todas as partes do país para se instalar aqui. Como é que você vê a questão do poder público ajudando nisso, né? E também abrindo as portas para esse segmento? Hoje eu vejo como nota 8. Tá? Melhorou muito nessa última gestão, principalmente eu acompanho muito o trabalho do secretário, do Kaká, ele criando o portfólio, fazendo essa recepção das empresas, mas uma questão ainda que peca ainda na cidade é a questão da infraestrutura. E essa infraestrutura depende do poder público, não especificamente da prefeitura, mas depende do poder público em geral. Qualidade de banda, qualidade de telecomunicações, qualidade de energia. Então, as agências reguladoras não fiscalizam de forma adequada e isso gera problema para empresas que querem se instalar na nossa região. Questão da saúde, nós temos vários hospitais aqui, você já citou laboratórios. Como é que hoje nós atendemos toda a região norte e o sul do Pará? Eu vou dar nota 7, porque hoje você tem praticamente todas as especialidades na região. Sinop é um polo de saúde que atende lá de Novo Progresso até Nova Mutum, basicamente. Mas a gente tem algumas restrições e limitações ainda de atendimento para determinados nichos sociais. A gente tem dificuldades ainda no atendimento público. Se você tem plano de saúde, tem esse suporte financeiro, você vai conseguir ter tudo. Quem não tem essa disponibilidade financeira acaba sofrendo para determinados atendimentos, para especialidades, para tratamentos específicos. Então, essa é uma limitação. Mas, por existir, eu vou ficar com essa nota 7 aqui na nossa cidade. A questão de receber visitantes, a questão do agronegócio, o turismo do agronegócio, o turismo também de belezas naturais, enfim. Como Sinop está na sua capacidade para receber essas pessoas em termos de infraestrutura hoteleira, de restaurantes e também até de atendimento ao comércio? Da infraestrutura de receptivo do trade turístico, eu vou dar nota 9. Os hotéis, a gente está vendo as redes chegando aqui, a gente tem as redes que estão vindo, bem estruturadas. Os hotéis de empresas locais também já estão bem estruturados, restaurantes, entretenimento, aeroporto, toda essa parte de suporte para o visitante. O que ainda, especificamente, para o turismo de negócio, eu acho que já está ok.
para o turismo do agro, eu acho que ainda falta um pouco de entendimento das demandas novas desse público que quer buscar esse turismo. Para o turismo de observação, para o turismo de negócios, para o turismo do agro mesmo, o cara quer visitar e conhecer um pouco mais da região. Eu acho que ainda falta uma conexão entre o que está sendo ofertado para as demandas desse público nichado. Ok, muito bem. Feliciano Azuaga, professor doutor da Unemate e coordenador do Centro de Informações Socioeconômicas da Unemate, em parceria da CDL, hoje conversando no nosso podcast da CDL. Feliciano, agora vamos falar de 2024, que está batendo na nossa porta. Seja bem-vindo esse ano, né? O que dá para prever desse ano novo para a questão econômica e para a Sinop também? Então, a questão econômica, a gente está sendo conduzido não pelo que acontece praticamente no Brasil. Tá? O que está acontecendo hoje outro mundo aqui, não, né? o que está acontecendo no mundo vai impactar a gente. São duas coisas importantes. Primeiro, né, Sinop, eu falo que Sinop é um país, a nossa região aqui é um país dentro do Brasil. A nossa dinâmica econômica não está vinculada ao Brasil. O Brasil é um país industrial, o Brasil é um país muito baseado em serviços e baseado no mercado interno. Como o mercado interno não cresce e tem problemas de crédito, se a gente seguisse o Brasil, a gente estaria estagnado há 20 anos. O que acontece atualmente é que se as nossas exportações continuarem crescendo, e como estão crescendo, e tem previsão de crescer com uma nova safra aí no ano que vem, a nossa dinâmica econômica vai ficar no mesmo ritmo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vai impactar mais diretamente o comércio, o varejista, as empresas que dependem de crédito. Os Estados Unidos estavam num ciclo de alta de taxa de juros há quase 2 anos. Juros lá ficando mais alto, a nossa taxa de juros aqui no Brasil tem que ficar mais alta também para você ter proximidade com o que acontece nas taxas de juros no mundo. Porque se você não subir os juros aqui, se o juros lá está alto, os estrangeiros pegam a grana que estava aqui no Brasil e levam para aplicar em aplicações onde os juros é pago em dólar. Como os Estados Unidos anunciaram que vão começar a reduzir os juros lá, automaticamente ontem, inclusive foi ontem, houve uma redução da taxa de juros também no Brasil, no Banco Central, mais uma vez. Só que a perspectiva futura, que vai começar a cair de forma mais rápida a taxa de juros, vai fazer com que esse fenômeno aconteça aqui no Brasil. Na prática, o que isso interessa para a gente? Juros baixos significa mais dinheiro para o empresário fazer investimento e mais barato. Significa mais dinheiro para o consumidor fazer financiamento com cartão de crédito, para financiar uma casa própria, para comprar o carro ou trocar o veículo. Então, os juros vai ficar mais barato, o crédito vai ficar mais acessível, e quem mais vai ganhar com esses segmentos são segmentos que dependem de crédito. Varejo, setor automobilístico e o setor imobiliário, que gera muito emprego. Então, a gente deve ter um início de um novo ciclo de aceleração de queda de juros. Esse juros que estava a taxa de 3%, tem que lembrar, o governo Temer, a taxa de juros era 2% ao ano. No final do ano passado, a taxa de juros estava em 13%. Tá, na metade do ano, estava em 13%, que as contas estavam uma bagunça. 11% a mais. Estava 11% a mais. Isso arrebenta vários segmentos. Os juros arrebenta, destrói muitos segmentos que dependem de crédito. Agora, depois desse período, a gente está passando por um ciclo de queda de juros. Então, cada reunião do Copom, que é o Comitê do Banco Central, que acontece de 45 dias, que regula os juros, a gente vai ter uma queda aproximadamente de 0,50 ou 0,75. E isso vai continuar indo dessa tendência de melhora para a economia, enquanto o governo não fizer bobagem em relação às suas contas. E quantos anos você acha que regula isso aqui, Feliciano? Olha, geralmente esses ciclos de juros eles demoram 2 anos. 2 anos para... Então a gente deve ter um ciclo, se tudo der certo, a gente não fizer muita bobagem, principalmente perto de eleição, essas bobagens começam a ser feitas. Tá? A gente deve ter uns próximos 2 anos de queda de juros, mais crédito para vários segmentos. Então é por isso que eu espero que 2024 seja melhor que 2023. Mas a gente depende muito do que acontece lá fora. Quando os Estados Unidos aliviarem, alivia para a gente também. Tá? Então, só para deixar isso claro, que é muito menos a barulheira interna aqui no Brasil, a política interna do Brasil, e muito mais olhando o que está acontecendo fora. Então, a gente está numa fase de ter boas notícias vindo de fora, porque o nosso Congresso, a nossa política não contribuiu muito para a economia nesses últimos anos. 2024 vai ser um ano político, Feliciano. O que também dá para esperar, o que reflete realmente na economia, sendo um ano político, com eleições para os municípios, né, prefeito e vereadores? Olha, anos políticos, para a economia, tem 2 fatores. O fator 1 é que vai ter muito dinheiro vindo de emendas parlamentares, muitas prefeituras vão receber recursos. Geralmente, o último ano da gestão tem muitas obras, porque
quem quer se manter no cargo faz muitas entregas para a eleição, para ressaltar ali a lembrança do eleitor, e isso gera um impacto positivo para a economia. Mais obras, mais recurso, mais transferência de renda, então esse é um ponto positivo. O problema é o efeito pós-eleição. Como geralmente as contas públicas geralmente viram uma bagunça em anos eleitorais, isso é comum, está na literatura econômica, o problema é a dor de cabeça que fica depois, os ajustes. Se o ajuste vai ser na adequação da casa, se os prefeitos vão ter capacidade de dar uma enxugada no primeiro ano do mandato, que é o que geralmente o prefeito faz, quando ele assume, ou se essa bagunça vai sendo jogada para frente. Aí é um problema, porque a queda do juros talvez não aconteça, você pode ter problemas de desconfiança sobre a condição da política econômica, e política em ano eleitoral é imprevisível. É imprevisível. Tem um efeito positivo no começo, mas depois isso pode se arrastar e virar uma ressaca. É que nem bebida. Te deixa alegre no começo. Só que se você beber demais, se empolgar, vai vir uma dor de cabeça, e a gente até chama isso de efeito ressaca. Para finalizar, Feliciano, o comércio em Sinop, o que esperar de 2024 para esse ano que está chegando aí? A gente percebe que o comércio em Sinop está ficando cada vez... Ele está chegando numa terceira fase de expansão, como eu gosto de falar. Você teve aquela primeira fase das primeiras empresas aqui em Sinop, que geralmente era de famílias que tinham outras atividades, que começaram a abrir os seus negócios. A gente teve uma fase também que as pessoas começaram a diversificar os negócios. Os empresários foram para nichos diferentes da atividade econômica principal. Só que agora a gente está numa fase que é a fase que grupos empresariais de fora da cidade estão buscando a cidade. E a gente também teve a chegada do shopping center, então está mudando. Ainda tem muitas oportunidades aqui. Aqui eu falo assim, você vai ter muito mais oportunidades numa região que cresce a população e a renda do que uma região que é estagnada. Então, sim, Sinop oferece diversas oportunidades. E a gente está passando por uma fase também onde o comércio está se especializando. Como é que eu vejo, né, quando eu vou analisar cidades para fazer diagnóstico, se uma cidade está se desenvolvendo? Você olha se os segmentos do comércio varejista, se eles estão se diversificando, se estão se especializando. Hoje eu tenho aqui em Sinop loja especializada em mate, em chá, em determinado tipo de alimentação orgânica, em materiais de construção, você tem locação. Então você começa a ter segmentos nichados. Quanto mais especializado é o segmento, quer dizer que mais desenvolvido é o comércio daquela cidade. Então o Sinop está passando por esse processo de sofisticação, de diversificação e de especialização, que é o nível mais alto de comércio varejista. Mas também tem desafios, né? A gente tem desafios para o comerciante, para o varejista, que está relacionado à mudança demográfica. O perfil do consumidor está mudando de forma muito acelerada. Os canais de comunicação, a forma como se ele relaciona com as lojas físicas é diferente. A gente está passando também por um momento de competição, principalmente a competição que está chegando de fora das plataformas e da logística, que está tornando tudo mais próximo, os seus concorrentes estão ficando mais próximos. E a gente também está passando por essa fase de buscar novas oportunidades. Tá? Então, você juntar esses pontos de alerta vai tornar o nosso comércio varejista cada vez mais sólido, cada vez mais forte e vai proporcionar que Sinop continue se tornando cada vez mais essa referência de negócios e do varejo aqui de toda essa região, do sul do Pará até a região central do estado de Mato Grosso. Muito bem. Conversamos com Feliciano Azuaga, ele que é professor doutor da Universidade Estadual de Mato Grosso, a Unemate, também economista, coordenador do Centro de Informações Socioeconômicas da Unemate, em parceria com a CDL. Todo mês a gente conversa aí sobre os índices e agora fazendo esse apanhado do ano de 2023 e uma previsão para 2024. Muito obrigado, Feliciano. Um ano de felicidades e bons números para nós em 2024. Com certeza, né? Um bom ano para todo mundo e que o comércio do ano que vem, né, consiga vender muito, aumentar o faturamento aí, contratar muita gente, porque é isso que leva a desenvolvimento e distribuição de renda aqui para a nossa cidade. Tá certo. E nós voltamos em outra oportunidade com mais um podcast CDL. Até mais.